explicar esses 6 versículos, eu quero falar então desse contexto tão relevante para a nossa compreensão. Bom, o livro de Lamentações, irmãos, foi escrito logo após a queda de Jerusalém pelo Império Babilônico no ano 586 a.C. Jerusalém havia sido destruída pelo Império Babilônico. Jerusalém foi devastada. A cidade, como disse aqui o escritor de Lamentações, ela ficou deserta. Muitos judeus morreram. Muitos judeus foram torturados e levados para o cativeiro babilônico. Então, logo após essa queda, esse cenário tão horrível, esse livro de Lamentações foi escrito. A cidade santa estava com o seu templo sagrado destruído. As ruas estavam desertas. Enfim, a cidade estava em ruínas. Porém, ficou naquela cidade de Jerusalém um pequeno grupo, conhecido como os remanescentes, aqueles que o Império Babilônico não quis deportar. E estes que ficaram ali em Jerusalém, eles então fizeram cultos de lamento, cultos de lamentações. Agora, o interessante é a gente entender o porquê que Deus permitiu que o seu povo sofresse tanto assim. A cidade de Davi, a Jerusalém, a terra prometida, foi invadida pelos inimigos, foi queimada, foi destruída. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? E a resposta é bem simples. Tudo isso aconteceu por causa da desobediência do povo de Deus. Tudo isso aconteceu porque o povo de Deus se rebelou contra o seu Deus. Ao longo da história, você vai lendo ali em Crônicas, Reis, Samuel, Deus foi levantando profetas para advertir o povo a respeito do pecado, para chamar o povo ao arrependimento, para chamar ao povo para um conserto com Deus. Entretanto, eles desprezaram a voz profética. Eles continuaram de forma obstinada em seus delitos e pecados. Até que chegou o momento em que Deus, em seu zelo pelo seu santo nome, e também para ser fiel à aliança que ele havia feito com Israel. Nessa aliança que Deus fez com Israel, ele também prometeu que, se o seu povo se desviasse, ele traria juízo sobre o seu próprio povo. Então chegou o momento em que Deus vai cumprir essa promessa, que o pecado tem consequências, o pecado obstinado, o pecado sem arrependimento tem consequências, e a consequência é o juízo de Deus, a vara do furor de Deus, como disse o escritor de Lamentações. Então tudo o que está acontecendo, aquela catástrofe, era resultado da desobediência do povo de Deus. Lamentações foi escrito depois desse juízo de Deus contra o seu próprio povo. Após Deus disciplinar o seu povo, é que o livro de Lamentações, ele surge. Bom, o escritor, se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai ver ele descrevendo como que ficou Jerusalém. Se você ler esses textos com calma, você chora. Eu encorajo você a tirar um período dessa semana para ler Lamentações. E você vai ver a descrição de como a cidade ficou. E você vai chorar. O escritor desse livro, ele descreve a cidade, o estado da cidade, mas ele também descreve os sentimentos dele e que também representava o sentimento dos demais israelitas. Então, Lamentações são poemas fúnebres, de lágrima, de dor, que expressam tristeza, que expressam choro, por ver a cidade de Deus destruída.
E quem escreveu esse livro? Embora o livro de Lamentações não possua uma autoria revelada em suas páginas, a tradição de forma unânime nos diz que o escritor desses poemas foi o profeta Jeremias. Fato é que o autor desses poemas, ele estava presente. Ele estava contemplando com seus próprios olhos a cidade devastada. E por incrível que pareça, esse escritor, o profeta Jeremias, foi o profeta que Deus mais usou por cerca de 40 anos, chamando o povo ao arrependimento. Jeremias é conhecido como o profeta das lágrimas, o profeta chorão, porque muitas vezes ele chamava o povo para se voltar para Deus em meio às lágrimas. E agora Jeremias vê Deus cumprindo todas as suas promessas de juízo. Então Jeremias é o escritor desses poemas. E quando você lê o livro do profeta Jeremias, você vê semelhanças do livro de Jeremias com o livro de Lamentações, no que diz respeito ao vocabulário e ao tom. Então, de modo unânime, Lamentações é atribuído ao profeta Jeremias. E a estrutura literária desse texto também, desse livro, nos chama muita atenção. Como eu disse, eles são poemas fúnebres. Veja que tem 5 capítulos o livro de Lamentações. E cada capítulo é um poema completo. E cada lamento foi composta sob a forma de um acróstico alfabético. O que isso significa? Significa que o profeta, ele pegou o alfabeto hebraico e letra por letra desse alfabeto, ele começou cada verso desse poema. Cada capítulo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4 e capítulo 5, tem 22 letras. Porque é exatamente o número de letras que tem o alfabeto hebraico. No capítulo 3, nós temos 66 versículos. E ali então é um tríplice acróstico. Os 3 primeiros versículos é Aleph, né? Em hebraico, como se fosse o nosso A. E cada letra tem 3 versículos no capítulo de número 3. Por que será que Jeremias ele quis fazer esse acróstico alfabético? Bom, eu entendo que talvez o que Jeremias estivesse dizendo é o seguinte: eu quero utilizar todas as letras do alfabeto hebraico para descrever a nossa dor, para descrever a minha dor e a dor do povo de Deus. Esses poemas refletem então a dor, a aflição de Jeremias, mas também de todo o povo de Israel. Os sentimentos que permeavam a alma dos israelitas remanescentes. Todos eles, irmãos, haviam perdido a esperança. Eles olhavam para aquela terra arrasada, e o que vinha era só lamento, tristeza, choro. Mas a principal razão pela qual eles perderam a esperança é porque eles sabiam que tudo aquilo que tinha acontecido era fruto da desobediência deles, que eles estavam colhendo o que eles haviam plantado. Então eles sabiam que aquilo ali era um juízo da parte de Deus. Lamentações capítulo 3, verso 18, a gente vê Jeremias fitando e fixando os seus olhos somente no caos, somente nessas circunstâncias, e isso fez com que ele perdesse a esperança. Lamentações 3,18 diz: então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Quando você lê o capítulo 3, que Jeremias não está descrevendo o estado da cidade, mas está descrevendo os seus sentimentos, o que você vê no capítulo 3? Que Jeremias estava deprimido e melancólico, e ele expressa isso de uma forma poética. Ele fala sobre a sua dor, sobre a sua tristeza, os seus ressentimentos, a lembrança
do juízo de Deus fazia com que a alma do profeta Jeremias se desfalecesse. E a gente entra no capítulo 3, no verso 20, que nós já lemos. O verso 20 diz: lembro-me bem disso tudo, do quê? Do juízo de Deus, dos babilônicos chegando em 3 momentos distintos, queimando os muros, destruindo o templo, matando os nossos compatriotas. Quando me lembro disso tudo, que era a vara do furor de Deus, a ira de Deus, então a alma dele se desfalecia, ou seja, ele ficava abatido. Mas o mesmo capítulo 3 é o momento da virada nos sentimentos do profeta. É o momento em que ele radicalmente passa do desespero para a confiança. E tem uma razão. Porque enquanto ele fitou os olhos no caos, ele perdeu a esperança. Mas a partir do momento em que ele olhou para o alto, que ele fitou os seus olhos em Deus, que ele direcionou os seus pensamentos e sentimentos, aquilo que lhe traria esperança, então ele renovou, ele foi renovado em sua esperança. Quando ele tira os olhos das circunstâncias, do caos, e direciona o seu olhar para o alto. Quando ele então começa a meditar e trazer ao seu coração, não só as cenas horríveis que passavam em sua mente, não apenas aquele momento crítico, mas ele começou a trazer ao seu coração, à sua memória, aquilo que lhe traria esperança. Veja aí o verso de número 21, que nós vamos entender o que trouxe esperança ao coração do profeta. Veja aí que o verso diz: todavia, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Todavia, irmãos, é uma conjunção adversativa, que indica oposição, contraste. Então é como se o profeta Jeremias estivesse dizendo: até aqui eu me enchi de lembranças que me trazem desânimo. Até aqui os meus pensamentos foram dominados por lembranças que me trazem abatimento. Mas a partir de agora eu farei um contraste. Eu vou trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Não mais aquilo que me traz tristeza e abatimento. Jeremias quer recuperar a esperança perdida. Irmãos, não dá para viver nesse mundo sem esperança. Essa é a verdade. Então ele diz que ele vai trazer à memória, ou em outras traduções, ao coração, aquilo que lhe traz esperança. Meus irmãos, o que Jeremias está falando aqui? Que ele vai fazer uma meditação profunda, uma reflexão que o leva à esperança. E o que pode gerar esperança? O que traz esperança ao profeta? Então ele começa a descrever no verso de número 22. Ele traz ao coração dele, ele se lembra de quem Deus é. Ele traz à sua lembrança quem Deus é e as obras que ele fez ao longo da história. Ele lembra de pelo menos 3 atributos até o verso de número 26. E o primeiro atributo que ele se lembra de quem Deus é, que tem a ver com o caráter de Deus, é sobre a misericórdia divina. Verso 22, olha o que ele diz: graças às misericórdias do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Em outras traduções as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Jeremias reconhece, irmãos, que o povo de Israel só não foi completamente exterminado, aniquilado, por causa das misericórdias de Deus que são inesgotáveis. Ou seja, Jeremias está reconhecendo, se nós estamos vivos, é pela misericórdia de Deus. Se nós estamos de pé, é pela misericórdia de Deus. Jeremias
sabia que se não fosse a misericórdia de Deus, Israel teria sido exterminado. Mas porque Deus é misericordioso, o povo de Israel não foi exterminado. Foi disciplinado, mas não eliminado. Mas o que é a misericórdia de Deus? No hebraico, irmãos, e também até no grego, a palavra misericórdia traz a ideia de ter compaixão, bondade, benignidade, ternura. No grego quer dizer também compadecer, ter compaixão. Isso é misericórdia. A teologia define a misericórdia de um modo bem simples. Abre aspas, uma atitude que Deus não nos trata segundo o que merecemos. O que é misericórdia? Deus não nos trata conforme merecemos. Mas ao mesmo tempo também traz o sentido da graça. Porque se Deus não nos trata conforme merecemos, logo Ele nos concede aquilo que não merecemos. E isso é graça. Misericórdia é Deus não te dar aquilo que você merece. E graça é Deus te dar aquilo que você não merece. Deu para entender a distinção? Então, graça e misericórdia são quase que sinônimos, mas com uma pequena distinção. Então, veja, misericórdia é uma atitude que Deus tem para conosco, em não nos tratar conforme merecemos. E é isso que Jeremias está dizendo. Se o Senhor não fosse misericordioso, estávamos eliminados. Nós não estaríamos aqui, não haveria mais ninguém aqui. Mas é por causa da sua misericórdia. E quando você lê a Bíblia, irmãos, são tantos textos que afirmam que Deus é misericordioso. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. A Bíblia diz em Miqueias capítulo 7, verso 18, que Deus tem prazer na misericórdia. Olha o que o texto diz: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Deus é misericordioso. E a Bíblia ainda vai dizer que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Olha o verso 23, renovam-se a cada manhã. Como não se bastasse elas não terem fim, como ele disse no verso 22, elas ainda se renovam a cada manhã. Ou seja, a cada dia podemos contar com as misericórdias de Deus. Quando você se levanta pela manhã, ao acordar, é um lembrete de que a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida, que Deus está cuidando de você. Irmãos, Ele é misericordioso em nos conceder diariamente as suas bênçãos. Tudo o que temos, irmãos, tudo o que somos, é porque Deus é misericordioso. A saúde que temos é misericórdia de Deus. O pão de cada dia é misericórdia de Deus. Tudo que vem de Deus para os seus filhos é mergulhado em misericórdia. Mas após engrandecer a misericórdia de Deus, ele agora destaca um outro atributo: fidelidade. O verso de número 23 diz: renovam-se a cada manhã, grande é a tua. Você é alguém atento ao culto. Você percebeu que tudo que a gente cantou está conectado com a pregação? Nós acabamos de cantar: tu és fiel. Grande é a tua fidelidade. Deus é fiel em sua aliança com o seu povo, com Israel. Deus nunca quebra o seu pacto, Ele nunca falha, Ele nunca se esquece, Ele nunca vacila, Ele nunca deixa de cumprir a sua palavra, Ele é fiel. Deuteronômio capítulo 7, verso 9 diz assim:
Portanto, saibam que o Senhor seu Deus é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deus é fiel. Deus vela pela sua palavra. Todas as promessas de Deus serão cumpridas, porque Deus é fiel. Números 23, verso 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Tudo que Deus nos falou na sua palavra, Ele é fiel para cumprir. Então Deus tem uma aliança com Israel, e Ele é o fiel dessa aliança. Ele zela por essa aliança. Então seria impossível que Deus pudesse abandonar o seu povo definitivamente. Por causa da sua fidelidade, Deus restauraria o seu povo, e é o que aconteceu. É só ler a história. Deus tirou os judeus cativos lá da Babilônia e os trouxe de volta para Jerusalém. Vemos até hoje Israel em pleno século 21. Deus é misericordioso. Deus cumpre a sua parte na aliança. Deus é fiel em sua aliança. Deus é fiel. Em meio às nossas provações, irmãos, em meio ao caos que em alguns momentos a nossa vida parece estar, lembre-se que Deus é fiel. Deus prometeu-nos estar conosco todos os dias. Essa foi a promessa de Cristo para o seu povo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus nunca vai nos deixar, Deus nunca vai nos abandonar. Por mais que a situação esteja caótica, Deus estará com você. Nos seus momentos mais difíceis, Deus está com você. Deus está com o seu povo. Fiel é o que prometeu. Hebreus capítulo 10, verso 23 diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Jeremias encontrou esperança em meio à desesperança, porque confiou na fidelidade de Deus. Agora no verso 24, o profeta faz uma declaração muito bela. Digo a mim mesmo, ou seja, ele está falando com ele mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O termo aqui porção é o mesmo que herança. Então é como se o profeta estivesse dizendo o seguinte, abre aspas: tu és tudo que eu tenho, a minha porção é o Senhor, tu és o único bem que eu tenho. Embora tenhamos perdido o templo, muitas casas e terras, ainda que estejamos enfrentando a escassez e percas, tu, Senhor, continua sendo a minha herança, o meu maior tesouro. O Senhor é a verdadeira fonte de vida, de esperança e de sustento. Fecha aspas. Tu és a minha porção, tu és a minha herança. Nós perdemos tudo, mas nós não perdemos o Senhor. Nós tivemos percas significativas, mas nós nunca vamos perder o Senhor. O Senhor é fiel em sua aliança. Mas veja que ele diz a ele mesmo, ele está pregando a si mesmo. Eu quero rapidamente, irmãos, lembrá-los de que a pessoa mais influente sobre a sua vida é você mesmo. Nós conversamos mais conosco mesmos do que com qualquer outra pessoa. Eu e você, durante parte do dia, conversamos, ali na mente, no nosso coração, a gente tem um diálogo pessoal, você com você.
Tudo que a gente faz primeiro passou pela nossa mente. E o que o profeta está nos ensinando aqui? A importância da gente pregar a nós mesmos. A importância de trazer à nossa memória quem Deus é. De trazer à nossa memória que o que mais importa é ter Deus como a nossa herança, a nossa porção. E eu me lembrei de Lutero. Ele dizia: precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque todos os dias nos esquecemos dele. Pregue o Evangelho a si mesmo, traga ao seu coração diariamente quem Deus é, o seu amor por nós, a sua graça que nos alcançou, e você vai encontrar paz para a sua alma em meio ao caos. E agora no verso 25 e 26, Jeremias destaca o atributo da bondade de Deus, conforme cantamos no segundo hino. Deus é bom, o Senhor é bom, para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Irmãos, a teologia define a bondade de Deus como sendo a sua disposição favorável para com toda a criação. É a disposição de Deus de ser favorável a nós, pecadores. Deus é bom para com todos. Esse atributo da bondade de Deus nos lembra que Deus não é somente o maior de todos os seres, mas Ele é também o melhor de todos os seres. Ele é o maior, mas Ele é o melhor. Ele é bom, essencialmente bom. A bondade de Deus faz parte da sua natureza. Salmo 136, verso 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a bondade de Deus, queridos irmãos, é imutável, ela não muda. A bondade humana pode oscilar, dependendo da fase que nós nos encontramos, dependendo dos problemas que estamos enfrentando, das nossas finanças. A nossa bondade, ela muda, ela oscila. Mas Deus não muda. Deus não depende de circunstâncias para ser bom. A sua bondade é inalterável. Ninguém pode alterar a bondade de Deus, nada e nem ninguém. Mesmo quando os seus filhos estão em desobediência, até a disciplina e a repreensão de Deus é banhada de bondade. Quando Deus disciplina o seu povo, quando Deus nos disciplina, é uma disciplina banhada de bondade. Deus quer nos conduzir a uma mudança de vida. Deus quer nos conduzir a uma transformação. Tudo que Deus faz é bom. Quantos creem nisso? Tudo que Deus faz é bom. E você vê isso logo no início da criação. Sempre que Deus terminava um dia e terminava a conclusão das suas obras naquele dia, diz o texto que Deus via Deus contemplava a sua criação e via que era bom. E tem um texto que diz no final de tudo, no sexto dia, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus é bom. E a bondade de Deus, irmãos, é tão gloriosa, que ela não se limita ao seu povo. Deus é bom até para com os incrédulos. Deus é bom para com a sua criação. Deus sustenta a sua criação, Deus preserva a criação, Deus é bondoso com a humanidade. Olha o que diz o Salmo 145, verso 9. O Senhor é bom para todos. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Mateus 5,45, olha o que Jesus disse: Deus faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos
e injustos. Deus é bom para com todos. Mas Deus é principalmente bom com aqueles que o buscam, com aqueles que o amam. Nós vemos ainda mais a bondade de Deus. O profeta aqui está incentivando os seus leitores a confiarem na bondade de Deus. E agora esperar em silêncio a salvação que vem do Senhor, porque Deus é bom, nós podemos aguardar e esperar a salvação. Não é porque nós somos bons, não é porque nós merecemos, mas porque Ele é bom, por causa da sua disposição favorável em nos ajudar e nos abençoar, nós podemos esperar a salvação. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Irmãos, o profeta, quando ele menciona aqui o silêncio, provavelmente ele esteja se referindo à disciplina da meditação. A Bíblia nos manda meditar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. O povo de Deus é um povo que sempre foi encorajado a meditar. Meditar é fazer uma reflexão profunda, é ponderar, é manter longe os ruídos do mundo, é manter longe da mente aquilo que nos impede de meditar em quem Deus é, em refletirmos no caráter de Deus. Então ele está dizendo que é bom esperar em Deus a sua salvação. E a maneira é o silêncio. Como eu consigo esperar de Deus a salvação? Meditando em quem Deus é. E quando nós falamos em meditar, nós estamos falando da batalha da mente. Jeremias era um homem que tinha memórias horríveis. Ele viu o exército entrando 3 vezes no seu país. Ele viu o templo sendo destruído, os muros sendo destruídos, queimados. Ele viu pessoas mortas. Então meditar é uma batalha na mente, porque nós somos inclinados a alimentar a nossa mente com aquilo que traz desesperança. Nós somos inclinados a focar o nosso pensamento naquilo que não deu certo, nas coisas ruins que nos aconteceram. E Jeremias está aqui nos ensinando que ele meditou em quem Deus é. Ele abriu mão de ficar trazendo à sua memória aquela catástrofe. Ele abriu mão de olhar apenas para a cidade destruída, e ele olhou agora para o alto. Ele meditou em quem Deus é. E nós precisamos tomar essa decisão conforme Jeremias tomou. Está na hora de você parar de focar só naquilo que deu errado. Pare de focar nisso. Pare de focar no seu passado de dor e tristeza. E comece a focar o seu olhar e os seus pensamentos em quem Deus é. A despeito da sua dor, dos seus traumas, a despeito das suas humilhações, veja que Deus, em sua graça, bondade e misericórdia, Ele te sustentou e te trouxe até aqui. Medite em quem Deus é e no que Ele já fez em sua vida. Não fique deprimido com seus pensamentos somente naquilo que deu tudo errado, que não foi conforme você sonhou. Se você tomar essa decisão de focar em quem Deus é, você vai ter esperança. Jeremias falou que ele perdeu a esperança e a alma dele estava desfalecendo dentro dele, porque ele só olhava para as circunstâncias, ele só olhava para o passado de destruição. Mas quando ele olhou para o alto, quando ele trouxe ao seu pensamento quem Deus é, então as coisas mudaram. Irmão, Jeremias está fazendo um exercício de mente. E qual é esse exercício mental? Jeremias está dizendo assim para mim e para você: se você se lembrar de que você é sustentado pela misericórdia de Deus,
Se você se lembrar de que Deus é fiel mesmo diante da nossa infidelidade, se você se lembrar que Deus é bom apesar das nossas transgressões, essas verdades sobre quem Deus é, vai restaurar a sua esperança. Eu deixei para o fim, irmãos, para o fim do sermão, o conceito do que é esperança à luz da palavra de Deus. Esperança, irmão, significa confiança, expectativa, perspectiva. E biblicamente os teólogos definem esperança como a expectativa confiante sobre o futuro, fundamentada no caráter e nas promessas de Deus. Perceba, é uma expectativa confiante. Eu estou confiante no meu futuro. Por quê? Porque eu estou olhando para o caráter de Deus. A minha esperança está fundamentada, alicerçada em quem Deus é e nas suas promessas. A nossa esperança não pode estar fundamentada em quem nós somos, porque somos pecadores e falhos. A nossa esperança não pode estar fundamentada no nosso poder econômico, porque o dinheiro pode perder de um dia para o outro. A nossa esperança não pode estar baseada na nossa saúde, no nosso passado, nos nossos diplomas e qualquer outra coisa, ou até mesmo pessoas. Porque todas essas coisas são vulneráveis e são mutáveis, elas mudam. Mas quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, nós temos plena convicção de que Ele não muda. Ele disse: eu, Senhor, não mudo. Ele continua sendo misericordioso, fiel e bom. E nós não podemos duvidar disso nunca. A nossa esperança é viva porque confiamos em um Deus vivo. Eu tenho uma conclusão e uma aplicação. Meus irmãos, essa perícope, esse pequeno trecho das Escrituras, nos serve como um lembrete de que mesmo nos momentos mais difíceis, a misericórdia, a bondade e a fidelidade de Deus permanecem. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como está a sua vida. E nesses momentos difíceis nós tendemos a nos esquecermos de quem Deus é. Como eu disse, a gente foca só naquilo que está dando errado. A gente só foca na nossa dor, na nossa angústia, na nossa tristeza, e a gente vai sendo conduzido a um mar de depressão, de ansiedade, e a gente começa então a lutar com a incredulidade. Bons crentes lutam contra a incredulidade em alguns momentos. Esse texto nos lembra de que nós podemos e devemos confiar em Deus em meio ao caos da nossa vida. De que nós podemos chegar diante de Deus com lamentos, com coração sincero, como Jeremias fez. Senhor, eu perdi a esperança. Você pode dizer isso a Deus. Mas o Senhor falou comigo hoje. E a partir de agora, Senhor, baseado na Tua palavra, eu quero olhar para o Senhor, porque do Senhor vem o nosso socorro. Porque é do Senhor que vem a providência, é do Senhor que vem a minha força, é do Senhor que vem todas as coisas. Senhor, renova a minha esperança, Senhor. Tem uma reflexão simples. 3 frases que definem com exatidão o que nós não devemos fazer e o que precisamos de fato fazer em meio ao caos. E as 3 frases é assim: olhe para si mesmo e ficará deprimido. Olhe para as circunstâncias e ficará angustiado. Olhe para o Senhor e será abençoado. Nossas circunstâncias mudam, bem como os nossos sentimentos sobre elas.
mas Deus sempre é bom, misericordioso e fiel. Ele nunca muda. Olhe para o Senhor nessa noite e pare de olhar apenas para o seu passado de dor e tristeza e decepção. Olhe para o Senhor e você encontrará paz e confiança. E a aplicação que eu tenho é a respeito de Cristo. Quando você lê o Novo Testamento, o conceito de esperança permeia todo o Novo Testamento. E no Novo Testamento nós aprendemos que a esperança do cristão é uma pessoa, é Cristo. 1 Timóteo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Ouçam bem: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1, verso 21, por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Qual é a nossa esperança? Cristo. Esperança é uma expectativa do futuro. Esperança bíblica nos aponta para a consumação final da história. O que nós estamos aguardando? A volta de Jesus, a nossa esperança. Para que você viva com esperança, você precisa olhar para o alto. Você precisa aguardar a salvação que vem do alto, Cristo Jesus. Mas enquanto estivermos aqui, não se iluda, eu e você vamos passar por diversas provações. Certamente já enfrentamos muitas, mas continuaremos a experimentar dor e lamento. E há momentos, irmãos, que a nossa vida aparentemente está exatamente como Jeremias descreveu: um caos, uma bagunça, uma vida marcada por dor, destruição, angústia. E nós enfrentamos cada tipo de dor: a dor do luto, de perder alguém que você tanto ama. Ou, irmãos, talvez essa seja a pior dor: sepultar alguém que você ama. Nós enfrentamos a dor da rejeição. Só sabe o que é a dor da rejeição quem de fato foi rejeitado. Talvez você lida com a rejeição desde a sua infância. Talvez seu pai, a sua mãe te rejeitou, não te procurou, não te amou como deveria amar. A dor da infidelidade, você foi traído por pessoas que você confiava. As dores das enfermidades. Como é duro, irmãos, ter dores por causa das enfermidades. Como é duro também ver pessoas que você ama sofrendo no leito. Como é duro sofrer por conta das nossas limitações financeiras e tantas outras coisas. Eu quero dizer que certamente, durante essa vida, nós vamos sofrer muito. Mas o sofrimento na vida do cristão o conduz à esperança de Cristo. Olha o que diz Romanos capítulo 5, verso 3. Por favor, ouça bem. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha como é que o crente é diferente. Por que nós nos gloriamos nas tribulações, Paulo? Sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança.
Irmãos, quando a gente passa na fornalha da aflição, a gente aumenta a expectativa do retorno de Jesus. A gente clama e grita: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Os cristãos vivem como peregrinos nesse mundo, a caminho do lar celestial. Os cristãos esperam e anseiam a volta de Cristo. Por quê? Porque nesse dia Deus nos prometeu por meio da sua palavra, e Ele é fiel à sua palavra. Ele prometeu restaurar todas as coisas. Ele prometeu extirpar definitivamente a presença do pecado na criação e nas nossas vidas. Naquele dia cumprir-se-á a promessa de Apocalipse 21, verso 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Cada lágrima que você derramou, que você nem se lembra mais, Ele enxugará. No dia da nossa esperança consumada, o retorno de Cristo, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, não vamos sepultar mais ninguém que amamos, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós vamos desfrutar de uma salvação plena, vamos receber corpos glorificados. A nossa esperança é uma alegria incalculável. Estaremos com Cristo por toda a eternidade, o veremos face a face. Queridos irmãos, a nossa esperança é Cristo Jesus. Nós temos promessa de redenção e de restauração. Que o livro de Lamentações nos impulsione a buscarmos a Deus com corações sinceros. Se achegue diante de Deus com a sua dor. Não fique fazendo rodeios. Deus não precisa disso. Deus quer ouvir a sinceridade do seu coração. Se achegue diante dele como Jeremias chegou. E ao mesmo tempo abrace a esperança que há em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Nós vamos fazer uma oração. Vamos orar. Feche os teus olhos. Ore por você mesmo. Mas ore também por aqueles que perderam a esperança. Talvez você sabe de irmãos que estão passando momentos tão difíceis, que a vida está um caos. Ore por ele. Diga ao Senhor: Senhor, renova a esperança dos corações essa noite. Ore comigo, irmãos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Ore, igreja. A tua palavra nunca volta vazia. Ela sempre faz o que lhe apraz. Ah, Deus, o Senhor trouxe a esta reunião, a esse culto ao Senhor, aqueles que o Senhor quis. Tem pessoas que não sabem nem como chegaram aqui hoje. Tem pessoas que já haviam determinado em seus corações não estar presente, mas o teu Espírito os trouxe aqui, para dizer a eles que o Senhor é a nossa esperança, de que o Senhor não muda, de que o Senhor continua sendo bom, misericordioso e fiel às suas promessas. Renova o coração do seu povo, Senhor. O Senhor conhece a dor de cada um de nós. O Senhor conhece os lamentos da nossa alma, as lágrimas que rolam em nossa face na semana. O Senhor contempla os nossos temores e angústias. Ah, Senhor, ajuda-nos a tirarmos os nossos olhos das circunstâncias e do passado, e ajuda-nos a colocarmos os nossos olhos em Ti. Como disse o profeta em 2 Crônicas: em nós não há força, mas os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. E porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, gracioso e fiel, nós temos certeza que o Senhor continuará conosco, apesar de nós. O Senhor continuará nos abençoando,
a despeito das nossas falhas e infidelidade. Que o Senhor agora receba o louvor da sua igreja, em resposta à tua palavra. Louvemos ao Senhor. Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Meus irmãos, vamos cantar com a alma, cante mesmo. Desde quando me levanto, Levante a sua voz em adoração. até eu me deitar, Oh, aleluia. eu cantarei. O povo de Deus é um povo que da canta. bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és